A gente já discutiu em outro vídeo aqui do canal sobre um SQL Injection e como ele pode resultar no vazamento de dados. Naquele exemplo, a gente utilizou uma aplicação lá do TryHackMe, em que a senha era armazenada em texto plano. Mas as boas práticas dizem que as senhas devem ser armazenadas usando hashes. E se tu não sabe o que é ou como funciona de fato uma hash, segura um pouquinho que eu estou fazendo um conteúdo bem completo sobre hashes. Bom, vamos lá. Eu tentei fazer uma aplicação bem parecida com aquela que a gente já explorou, mas eu coloquei alguns usuários a mais para a gente simular um vazamento de dados mais real e eu também salvei as senhas usando hashes. Primeiro, eu vou identificar a vulnerabilidade do SQL Injection, que no caso, como fui eu que desenvolvi a aplicação, eu sei que ela existe. Eu vou usar o mesmo método de exploração, só que com alguns payloads diferentes, porque aqui a database não é uma MySQL como era na outra aplicação. Aqui a gente tem um SQLite. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a exploração porque o processo é o mesmo do outro vídeo, e também porque não é o assunto principal desse vídeo. Se tu quiser saber mais, corre lá no vídeo do SQL Injection. Terminada a exploração da vulnerabilidade, eu tenho uma lista com os usuários e com as hashes da senha deles. Antes de começar, vamos dar uma olhada numa propriedade das hashes que faz deles um algoritmo excelente para salvar as senhas. A soma hash vai ser uma representação única do que eu quiser. Isso é, eu posso inserir uma imagem e a hash dessa imagem vai ser um identificador único dessa imagem. Qualquer adulteração, por mínima que seja nessa imagem, vai me resultar em uma hash totalmente diferente. Isso também acontece com textos, áudios, vídeos, qualquer tipo de arquivo. E independente de qual é o algoritmo utilizado para o cálculo da minha hash, eu não consigo descobrir o que foi colocado na entrada só pela hash. Bom, então se a gente não consegue descobrir a senha do usuário pela hash, o vídeo acabou aqui e era isso. Na verdade não, na verdade é agora que começa a brincadeira. Olha só, uma entrada vai produzir uma saída única. Essa é a propriedade básica das hashes. Então, o que eu preciso fazer é descobrir o algoritmo que gerou essa hash e ir gerando hashes baseadas no que eu acredito que o usuário definiu como senha, até encontrar uma hash que seja igual ao do banco de dados. Olha só a tabela que a gente conseguiu extrair do banco de dados da nossa aplicação. Percebe como tem uma hash que aparece mais de uma vez utilizada como senha. Isso é um claro indicativo que esses usuários utilizam a mesma senha para entrar na aplicação, e é um forte indício que é uma senha de fácil descoberta. Percebe também como dá para ver que a hash tem 32 caracteres, e isso é um forte indicativo que o algoritmo usado é o MD5. Ficar tentando adivinhar as senhas que eu acho que o usuário inseriu, calcular a hash e comparar, fazer isso tudo manualmente, seria uma tarefa um pouco custosa. Então, para automatizar um pouco esse processo, eu escrevi esse código bem simples. O que ele faz é solicitar para o usuário uma hash, ler uma lista de senhas, calcular a hash MD5 de cada uma das senhas contidas nessa lista e comparar com a hash que o usuário informou. Se for igual, ele encerra o programa e mostra a senha em texto plano. Mas esse programa está bem simples. Existem ferramentas que são bem mais robustas para esse tipo de ataque. Uma das alternativas é o Hashcat. O Hashcat é um programa que é compatível com uma porção de hashes. Para lançar um ataque a hashes MD5, eu passo a opção "-m", informando o tipo da hash, que nesse caso, de acordo com o manual, é 0, e o tipo de ataque com o parâmetro "-a". Como eu vou usar um ataque com uma lista de palavras, esse valor é 0 também. Mas o Hashcat permite vários tipos de ataques também. Rapidamente aqui dá para ver que ele conseguiu descobrir a senha dos usuários. Mas como tu pode ver, ali na linha do recovery teve uma hash que ele não conseguiu quebrar. Se a gente for verificar de quem que é essa hash, dá para ver que é a hash do meu usuário. E essa aí é a senha que gerou essa hash. Obviamente que eu não lembro essas senhas de cabeça, eu guardo ela no meu cofre de senhas. Cara, aqui eu demonstrei um vazamento de senhas utilizando uma vulnerabilidade da SQL Injection. Vale lembrar que tem outras vulnerabilidades que permitem o vazamento de informações sensíveis. Por exemplo, um Server-Side Request Forgery e um IDOR, que a gente já falou aqui no canal. Percebe também como o ataque que eu utilizei para as hashes não tem nada de extraordinário. Eu fiz uma simples comparação. E como eu falei lá no começo, eu estou preparando um conteúdo bem bacana sobre hashes. Se inscreve aí para não perder o conteúdo. Valeu!